Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a deputada Beatriz Kirsch, e como eu faço em todos os programas, entrego um livro no início desse segundo bloco. O livro que eu vou lhe entregar é de um livro que eu coordenei, de um congresso analisando parlamentarismo, realidade e utopia. Eu vou lhe dar uma explicação, deputada. De 1962 a 64, eu presidi em São Paulo o Partido Libertador do Roupila, Paulo Brossard, dos Mangabeiras, do senador Mendes Sá, Armando Câmara, Brito Velho, e nós éramos o único partido parlamentarista do Brasil. Eu era parlamentarista desde os bancos acadêmicos. O próprio Lacerda foi lançado candidato à presidência aqui em São Paulo pelo PL, que ele não queria ser lançado pelo DN. Só deixei política com a atenção número 2, quando extinguiram os partidos políticos, disse, vou ser só advogado e professor e vou deixar a política. Mas sempre gostei do parlamentarismo. O próprio Bernardo Cabral, diversos professores de direito constitucional escreveram, e eu entendo que nos parlamentos nós encontramos a verdadeira representatividade nacional. Por quê? Porque nos executivos nós temos a maioria da nação e, eventualmente, menos que a maioria quando há segundo turno. Porque quem vai ser eleito não teve a maioria da nação no primeiro turno. No legislativo eu tenho toda a nação representada. Eu tenho a situação e a oposição. A verdadeira representação se dá nos parlamentos. É lá que se pode detectar em cada segmento da sociedade, em cada rincão do país. Por essa razão que eu entendo, basta que dos 20 maiores países do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos presidencialistas, em nível de democracias estáveis desde a Segunda Guerra Mundial. Então, estou lhe oferecendo o livro, a senhora que é uma representante parlamentar, não é? Agora, dentro dessa linha, é evidente que eu não vejo ainda o momento que temos que discutir isto para que o povo se conscientize disso, que o povo brasileiro ainda não está. Eu lhe ofereço o livro. Muito agradecida por ler. Como eu estava dizendo, né, para o senhor, eu acho que é um tema realmente que precisa ser estudado e debatido. Eu só acho que no presente momento, e o senhor concorda comigo também, não estamos maduros para isso, porque precisamos... esse governo Bolsonaro veio para romper. O governo do presidente Bolsonaro veio para romper com o establishment. Eu creio que nesse momento a gente precisa de um executivo, de um homem forte à frente do poder. Mas mais para frente, com certeza, esse é um tema para discutir. discutir. E é um dado, a senhora diz muito bem, e eu também estou de acordo nisso, deputado, que nós vivemos hoje um momento de reformulação do Pacto Federativo. Esse pacote que o presidente apresentou é um pacote de fazer com que a federação possa funcionar, que a federação caiba dentro do PIB. Essa expressão que eu usei pela primeira vez, logo depois da aprovação da Constituição, a federação não cabe no custo político da federação. O Ulisses Guimarães chegou a me ligar, deputada, dizendo o seguinte, quando saiu o artigo no Estado de São Paulo, quando houver a revisão constitucional, nós vamos ter que fazer com que a federação caiba no PIB. Ele ligava cedinho, 7 horas da manhã, quando tinha que falar comigo, tinha uma grande admiração por ele, porque era um homem de muito bom senso. E ele reconhecia que a Constituição melhorou muito no que diz respeito a direitos individuais, mas criou uma federação para ser o número de municípios criados. Nós somos de 3.900 para 5.500 e qualquer coisa. Agora existe essa nova proposta. Que é fundamental. Reduziria uns 1.100 municípios que não conseguem se sustentar. E que não a pode. população precisa entender esse custo. Porque o povo, antes era um município, agora ficaram 2, então o mesmo povo tem que sustentar duas estruturas políticas. Claro que já começou uma reação
Nós vamos ter, ferrenha na CCJ. contra esse pacote, teremos dois tipos de reações. Dos corruptos, que gostam de ter o poder para poder, Sim. burocratas e políticos que querem poder independente de representação. Exato. Então, essa luta do Bolsonaro, aliás, um aspecto positivo, mesmo a imprensa contrária ao Bolsonaro está apoiando isso, porque percebe que é o futuro do Brasil. Nós dependemos disso no momento, de conseguirmos fazer a federação caber no PIB. Eu tenho a impressão que essa batalha, que vai ser a grande batalha, e terá o governo que enfrentar o ano que vem, essa batalha é uma batalha decisiva para o Brasil poder se inserir na ordem mundial. Porque nós nos atrasamos, nós ficamos muito atrasados. Perdemos em relação décadas, né? O que esses 13 anos, enfim, de populismo, em que o Brasil regrediu, a Coreia do Sul, que em 61 era ao lado do Brasil, que estava depois do milagre do Juscelino, crescendo, não era nada. Hoje, em tecnologia, passou de longe o Brasil, em educação. Quer dizer, nós temos que efetivamente inverter. Mas eu gostaria de ouvir a senhora, deputada, sobre esta necessidade, nós estamos falando sobre o ativismo judicial, de fazer a mudança quanto antes da prisão em segunda instância. Porque o Brasil virou um país de 4 instâncias. Isso. O Supremo não é como nos Estados Unidos. A juíza Sandra Connell, que eu conheci, juíza da Suprema Corte, já uma vez jantávamos juntos para analisar um problema interessante aqui no Brasil, que era o problema do impeachment do Clinton, que ele estava visitando o Brasil. Ela dizia o seguinte: houve um ano em que ela era juíza, decidiram 95 casos só. É impraticável. Eu creio que um dos grandes problemas é que hoje o Supremo, ele é um tribunal de 4ª instância, é uma corte constitucional, ele tem atribuições que eu não vejo em nenhuma corte constitucional do mundo. A quantidade, e em decorrência disso, a quantidade de processos que eles têm para julgar é absolutamente inviável. Eu cheguei a ser assessora no Supremo Tribunal Federal em outros tempos, na década de 90, em que o Supremo era... Eu fiquei um tempo com o ministro Célio Borja. Era um grande ministro, gostava muito do Célio. A corte naquela época... Eu trabalhei também, assessorei um tempo o ministro Ilmar Galvão. O Ilmar também era um ex... Aliás, foi um dos 3 que se aposentaram no mesmo mês, né? Pois é. Então, assim, era uma corte completamente diferente naquela época, né? Inclusive muito mais acessível. Qualquer advogado que chegasse lá conseguia ser recebido pelos ministros. Hoje a gente não consegue ser recebido nem pelos assessores. Falo que nós temos 11 impérios lá dentro. Né? E isso é uma coisa que também que precisa ser alterada. Né? Então, a questão hoje, que eu acho que é a mais importante nesse debate, é a prisão em segunda instância, porque hoje o Brasil virou a terra da impunidade. Lamentavelmente, as pessoas não pensam que junto com os corruptos que vão sair da cadeia, o que já é grave demais, porque o lugar de corrupto é na cadeia, a corrupção é um crime terrível que mata pessoas por falta de dinheiro público em hospitais, mata por tirar o futuro das crianças, por falta de educação, uma série de coisas. Nós teremos também o quê? Traficantes, estupradores, pedófilos, que são assim os piores tipos de criminosos que existem. Todas essas pessoas, basta que tenham recursos para pagar bons advogados, estarão fora. Não, e há um outro, o que é mais trágico em tudo isso também, além desse aspecto que já é é o seguinte: questões importantes nacionais não são tratadas. Eu vou dar um exemplo. Hoje foram fechados 218 hospitais no Brasil por causa de um tratamento incorreto da Receita Federal sobre as imunidades. Por causa tributária, precisa ter autorização, não dava autorização, gerando corrupção e tal. Eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade em 1999. Sustentei oralmente só em 2014. Olha que absurdo. Só tive a decisão em 2017.
houve embargos de declaração, sempre ganhando. Sim. Embargos de declaração que estão pendentes ainda em 2019. Resultado, apesar de resultados favoráveis, não transitou em julgado, porque o Supremo está há 20 anos cuidando do assunto de imunidade, de educação e saúde. Foi criada até uma instituição, a FONIF, para discutir isso. Mas não tem tempo de decidir questões que dizem respeito à educação e saúde do país para ser uma segunda instância, uma quarta instância penal. Enquanto isso, os recursos do Lula passaram à frente de todos os processos e o Supremo passou a servir o Lula e seus advogados. Essa aqui é a realidade muito triste. E a questão da segunda instância, veja, a gente se debate sobre esse tema. A Constituição é de 88. Somente em 2009 o Supremo resolveu achar que era inconstitucional a prisão em segunda instância. Quer dizer, isso foi uma tradição no direito brasileiro. A vida inteira no Brasil, a prisão em segunda instância foi permitida, somente na época do mensalão, quando criminosos graúdos, sejam empresários, sejam políticos, começaram a correr o risco de prisão, é que o Supremo resolveu entender que, na época foi o ministro Eros, né? O ministro Eros Grau, o relatório, acho que foi dele, e depois disso, em 2015, voltou a ser permitida a prisão em segunda instância, mas desde então a gente vive uma situação de insegurança jurídica completa. Total. Não fosse aquele tweet do comandante-geral Vilas Boas, general Vilas Boas, essa situação que se viu agora já teria acontecido até antes. Então, é preciso que o parlamento dê um basta a essa insegurança jurídica. Agora, o ministro Toffoli, no voto dele, ele foi muito claro, ele disse que não é cláusula pétrea. E não foi contestado pelos seus colegas. O ministro Gilmar já está dizendo que sim. Já está dando entrevistas dizendo que Gilmar, sim. Eu já tenho livros escritos com o Gilmar. Não, o Gilmar tem um livro junto com o Paulo Gonet, dois professores de direito constitucional, dizendo que a prisão em segunda instância não confronta com a presunção da inocência do artigo 5º. Mas agora ele resolveu mudar. Mas com certeza, nós precisamos dar uma resposta e rápida ao povo brasileiro, seja por meio de PEC, no meu ver, a meu ver, até mesmo uma mudança legislativa infraconstitucional seria perfeitamente possível e suficiente. Mas muitos colegas acham que é melhor fazer PEC para o Supremo não julgar inconstitucional. PEC, mas eu creio que a mudança no Código de Processo Penal também prevendo... Que foi também a mudança infraconstitucional do Toffoli. Exato. Ele admite que não há conflito. Exato. E até mesmo o livro do ministro Gilmar também tem dessa forma. Então, eu acho que nós devemos seguir todas as frentes para que a gente consiga o resultado almejado. Deputada, foi um grande prazer tê-la aqui. O tempo é um inimigo quando a entrevistada é boa. Obrigada. Lhe agradeço muito a presença. Senhores telespectadores, espero novamente no próximo domingo.